Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Eu quero cumprimentá-las com a doce paz do Espírito de Deus. Cumprimentá-los, né? Com a doce paz do Espírito de Deus. Continuamos agradecidos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus tem nos dado o privilégio de estar aqui. E aqui nós estamos sendo abençoadas pelo Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 10, nós leremos o versículo 22 e 23. Amém? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Fale comigo, e era inverno. Amém? E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Alguém quer erguer a sua voz aí e ler, quem sabe numa outra versão, diferente da minha? Quer ler, por gentileza? Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: até quando nos deixarás perplexos? Se tu és o Cristo, dizendo-lo abertamente. Esse é o versículo 24. Pode ler o 22 e o 23 na sua versão? Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Era uma o quê? Era uma Isso. Jesus andava, Jesus passeava no templo e nos alpendres, nos pórticos de Salomão. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Amadas, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o cuidado do Senhor Jesus, observando uma celebração. Mas essa observação, essa percepção do Senhor Jesus, tinha um contexto de labuta, tinha um contexto de luta. Toda nossa celebração, amadas, ela tem que ter uma essência. Ninguém faz, em sã consciência, dotado pela razão, também pela graça de Deus, vai promover algo se não tiver um foco, se não tiver uma meta, se não tiver uma essência. Quando você assenta no seu coração, fazer uma celebração, você tem que ter um motivo, você tem que ter algo para ser comemorado, para ser celebrado. Quando nós olhamos o que é comemorado a Páscoa, quando Jesus sempre procurava estar nas celebrações, no que tange, a partir do momento que foi instituído a Páscoa desde o Antigo Testamento, é porque aquilo tinha um cunho de milagre. Você lembra quando os filhos, eles teriam a sua vida ceifadas, os primogênitos, mas quando foi estabelecido ali o grande livramento da parte de Deus, onde os umbrais ficaram marcados e ali o Senhor deu aquele grande livramento. Dali em diante, houve um momento de celebração. Quando nós olhamos para esta palavra, amadas,
Jesus estava ali, e era inverno. E esse inverno, quando a Bíblia está falando, ele trazia muito vento. É o que nós usamos, uma palavra do senso comum, aquele vento que nós falamos, há um vento encanado, aquele vento que pega e parece que ele vai te arrastar, ele vai te levar. Aquele vento que congela até os nossos ossos. Só que Jesus observava um povo celebrando. Jesus passeava ali nos alpendres de Salomão, ali na coluna. Eram as colunas daquele templo onde Jesus estava, não encostado. Jesus passeava, chegava perto da coluna, observava aquela celebração. A Bíblia, amadas, ela traz aqui essa epígrafe aqui, a festa da dedicação. Você vai ver que quando nós estudamos o contexto histórico, nós vamos ver o quanto houve pessoas fortes, pessoas corajosas, amadas, para que isso ocorresse. Quando nós, amadas, iniciamos a palavra no sábado, e nós começamos com um versículo aonde o Senhor amou a Salomão. Na Bíblia do expositor, comentada pelo pastor Jimmy Swaggart, você vai ver que há uma citação que Salomão, ele faz parte do grupo de 7 pessoas na Bíblia, que tem o seu nome nomeado na Bíblia, antes do seu nascimento. E ali, naquela nomeação do Senhor, quando o Senhor diz que quando ele nasceu, Deus amou Salomão, Davi, nós lemos a palavra que era transicional, quando Moisés, houve essa transição de Moisés para Josué. Nós lemos a palavra aqui do que Deus falou, ser forte, ser corajoso. A pastora Maria Helena também leu, hoje a pastora Janaína leu em Deuteronômio. Ali, naquela transição de Davi para o seu filho, ele fala, ele deixa incutido na mente de Salomão que ele era escolhido desde o ventre, que o Senhor Deus o chamou pelo nome. Sábado nós lemos aqui a palavra do Senhor. O Senhor o chamou, foi o Deus que deu o nome. Quando Natã pega ele pelo braço, o profeta Natã pega Salomão, dá o nome de Jedidias, que quer dizer amado pelo Senhor. E Deus, amadas, Deus presenteou não só o pai, Davi, mas presenteou Salomão em construir, em levantar aquele mega projeto da parte de Deus, que era o templo, aonde as pessoas seriam abençoadas, aonde as pessoas desfrutariam da glória de Deus, aonde a oração que seria feita naquele lugar seria respondida pela promessa que o Senhor fez. Você vai relembrar que a fumaça de glória desceu ali quando o templo foi concluído. Amadas, a Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E é o Espírito Santo que é o encarregado de ornamentar eu, você, a igreja do Senhor como templo. É o Espírito Santo que sinaliza. É o Espírito Santo, irmãs, que vai traçando um perfil para mim, para você. Às vezes você está aqui, você pode se questionar por que que Deus exige algo de você e talvez na sua concepção não exija da outra. Há um perfil dado por Deus, irmãs,
para cada pessoa aqui. É o Espírito Santo que vai trabalhando, é Ele que vai sinalizando. Satanás é diferente. Satanás, ele acusa. Ele nos leva a pecar, induz ao pecado e depois ele fica acusando. O Espírito Santo não. Ele vai sinalizando. Ele vai sinalizando. Ele vai nos fazendo sentir. E ele, irmãs, vai interagindo conosco pela capacidade que o Espírito Santo tem, capacidade de intelecto. Aí nós olhamos para esta palavra, amadas. Aquele templo que foi construído, ele sempre foi visado. Ele sempre foi visado. Ele sempre foi disputado pela força das trevas. Havia uma cultura, a cultura helenista, que ela era oriunda da Grécia também, do povo, e sempre queria, irmãs, tomar Jerusalém. E o alvo, quando Jerusalém era tomada, era sempre se apossar do templo. Por quê? Porque eles queriam induzir a cultura pagã, a idolatria, a orgia. E Deus, irmãs, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos trouxe aqui, em primeiro lugar, amadas, em primeiro lugar, nós temos que, a cada dia, ter essa conscientização, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso lar, amadas, é para ser um santuário. Nossa geração, amadas, tem uma promessa da parte de Deus, geração eleita, sacerdócio real de Deus. Amadas, eu quero te perguntar nesta noite, como você se vê como templo do Espírito de Deus? Como você vê o seu lar? Existem os nossos pormenores no nosso lar. Cada uma de nós, irmãs, aqui, estamos batalhando para que cada vez mais a glória do Senhor não só nos envolva, mas que ela esteja dentro do nosso lar e que esteja com a nossa geração. Sem falar, irmãs, na igreja onde a gente congrega, onde somos membro. Mas, irmãs, eu penso que Deus trouxe você aqui, no meu entendimento, guiada, orientada pelo Espírito de Deus, vim como, na condição de profeta do Senhor, que por uma hora eu sou a condutora do rebanho dele pela sua palavra. O Senhor, irmãs, Ele vai direcionar a palavra de acordo, a palavra é coletiva, mas o Espírito Santo, com capacidade de intelecto, ele vai direcionar a palavra de forma individual, para cada pessoa aqui. A palavra, ela é coletiva, mas nesta hora, o Espírito Santo, ele já vai mostrando a ti, ele vai já revelando a ti, te instruindo aonde a porção da palavra de Deus, ela vai encaixar. Quando nós olhamos para esta palavra, por que eles estavam celebrando? Por que, irmãs, que eles estavam lá e Jesus não desmerecia a festa da celebração? Jesus estava ali encostado, Jesus passeava, andava, voltava. Porque quando Ciro, irmãs, Ciro, você vai olhar, você vai lembrar, eu quero relembrar aqui, irmãs, um pedacinho do contexto histórico, para que nós possamos aqui encaixar na nossa vida. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, você vai ver que Deus levantou um homem, e aquele homem, ele era persa, e o Senhor deu uma ordem para ele.
quando o povo, né, fosse levado ao cativeiro, era Ciro que teria aquela incumbência de ser o libertador. Deus o usaria para ser o libertador do povo, né, de Israel, lá do cativeiro. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esdras, por gentileza. Irmãs, é só para você relembrar e nós já vamos aplicar para os nossos dias de hoje. Amém? Alguém quer ler Esdras, capítulo 1? Quem achou aí? Quer ler? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E subiu a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso, irmãs. Vocês prestaram atenção? Do livro do profeta Isaías 45, você vai lembrar do que Deus falou. Eu vou adiante de ti, eu endireitarei o que está torto, eu quebrarei os ferrolhos de ferro, eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o seu Deus, e não há outro fora de mim, não há Deus fora de mim, não há Deus. Eu vou dar as riquezas encobertas, eu darei os tesouros das escuridades, amada. Irmãs, Ciro pagou um preço alto por causa dessa profecia, porque essa profecia veio 150 anos antes do seu nascimento. Quando a profecia começou a sair que Ciro seria levantado como libertador de Israel, quando ele nasceu, o próprio avô dele arrastou ele para a mata e tentou matá-lo asfixiado. Mas, irmãs, eu paro para pensar, Ciro era um bebê, arrastado para a mata. Se Ciro falasse, ele ia olhar para o seu algoz, né, o mordomo que trabalhava para o seu avô. Heródoto escreve sobre isso, o mordomo que trabalhava para o seu avô, por pura inveja. Por pura inveja. Era avô, irmãs, avô, por pura inveja, mandou o seu mordomo lá para matar Ciro. Ele era um bebê, para matar ele numa mata fechada. Irmãs, olha a seriedade da palavra de Deus. Mas, irmãs, Deus tinha uma promessa de 150 anos antes. Eu penso, irmãs, que se Ciro falasse, pastora Genaína, pastora Josi, ele ia olhar para o seu algoz, ia dizer: que culpa eu tenho se Deus me fez uma promessa? Que culpa eu tenho se Deus vai me usar para tirar esse povo do cativeiro? Que culpa eu tenho se a minha vida foi escolhida por Deus? Só que naquela hora, irmãs, naquela mata, um bebê que não podia se defender, que não sabia falar, não sabia reagir, passou um pastor de ovelha, e ali Deus deu livramento à vida dele. Irmãs, quantos trabalhos fechados na mata, quantos nomes, inclusive dos tempos
teus que estão aqui, dos do Senhor, e eu digo dos teus filhos, geração, que pode estar na mata, Satanás arrastando para a mata, mas tem uma mulher de Deus orando, tem uma rainha que Deus levantou, cheia do Espírito de Deus, cheia da autoridade do Senhor. Deus desce na mata, Deus passa a sua espada na obra de feitiçaria, Deus derruba a oração contrária. Ele é Deus, Ele é Senhor. Que culpa você tem se o Senhor te escolheu? Que culpa você tem se você é cheia da autoridade de Deus? Que culpa você tem se a graça do Senhor repousa sobre a tua vida? Que culpa você tem se Deus te colocou naquela congregação, se Deus te colocou nesse círculo de oração? E há poder no sangue de Jesus, há poder na sua palavra, há poder no seu nome. Oração contrária, oração contrária, praga de crente. Mas Deus desce, Deus impõe respeito, Deus não vai perder para um diabo na mata, para uma oração contrária. Deus não vai perder, Ele é Deus, Ele está neste lugar, Ele é Senhor de todas as coisas. Que culpa você tem de escrever artigo? Que culpa você tem se Deus te escolheu para ser nora de pastor? Que culpa você tem se Deus quer manifestar não o dom da profetada, mas o dom da profecia? E o Espírito de Deus está me revelando nomes que estão na mata, para a igreja fechar, para aquele pastor afundar, para aquele filho afundar. Mas o Senhor está falando no meu coração: eu desço na mata hoje, eu desço, eu corto o laço, eu desfaço, eu converto em bênção. Alai, erebai, cataiotsi, omahai, eriaste, condereço, mihai. Eu quero te perguntar, você sente pelo Espírito de Deus que o inimigo quer arrastar o que é teu para a mata, e lá asfixiar, matar aos poucos, vai minguando, minguando, até ele dar de frente com uma mulher de Deus, até ele dar de frente com um homem de Deus. Alabaxoramahai, urabalabaxoramahai. Pode estar enferma, pode estar com câncer, pode estar com diabetes, mas se está com a vida no altar, se está com a vida no altar, vai acontecer alguma coisa. É de repente, de repente. Ciro, irmãs, passou um pregão. É tão interessante, irmãs, que Satanás visava aquele templo. Satanás visava aqueles líderes. Satanás visava, colocava o olho, quando tomava Jerusalém, entrava para tomar Jerusalém. A cidade, não era a cidade, era o templo. E Deus sempre levantava. Quando, irmãs, a obra das trevas entra na cidade, não pense você: meu pai, é porque entrou lá para que aquela praça seja destruída. É você como templo. Você, sua família, sua casa,
Antíoco Epifânio botou o olho quando ele entrou em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, Salomão, irmãs, você vai relembrar a história. Eu sei que tem muitas mulheres aqui formadas em teologia. Você vai relembrar a história. Quando Salomão foi erguer o templo, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem que tudo que era sucata era para abandonar, para deixar lá num lugar de descarte. Por quê? Porque ia passar pelo fogo. Tudo aquilo. Se você tinha, irmãs, vou usar um exemplo nos dias de hoje, contextualizar aqui. Se você tinha uma panela de pressão, se você tinha uma bicicleta, você ia descartar lá. Aquilo passaria pelo fogo, seria apurado no fogo e seria usado para ser coluna. Quem você era? Quem eu era? Quem você era? Olha o que Deus fez com você. Alamachura Mahai. Deus nos alcançou. Deus nos alcançou. Deus nos revestiu com a sua graça, com o seu poder. Eu e você já era para estar sido descartada, quanto tempo, mas Deus nos alcançou. Deus não nos fez, irmã, um pauzinho, aí um sarrafo no meio do banhado. Deus nos ergueu como coluna, Irmãs, olhe para a palavra. Antíoco Epifânio, quando ele avistou, ele viu as grandes colunas do templo, as colunas aonde tinha o sustentáculo do teto, aonde chamava a atenção as colunas, que até o dia de hoje, os pórticos, as ruínas, mesmo a réplica ainda nos chama a atenção. Irmãs, o que ele fez? Ele pegou, ele sacrificou, você vai relembrar que ele pegou um suíno, aonde as brasas eram removidas, onde o sacrifício era oferecido no altar. Ele pegou para promover, para provocar, porque o povo não se dobrava, o povo não queria idolatria, como eu e você não queremos. Não é que nós queremos ser beata, não, nós somos a favor da santificação, nós não somos a favor de pecado, nós não somos a favor de contenda, nós não somos a favor de adultério, nós não somos a favor de fornicação, nós não somos, irmãs, a favor do espírito do vício. Nós somos a favor da palavra, porque é a palavra que vai nos levar para o céu. Irmãs, olhe para a palavra. O que ele fez? Ele sacrificou. E quando ele sacrificou, ele ainda pegou para promover a ira no povo de Deus, para desmoralizá-los como cristão. Irmãs, ele não queria enfraquecer fisicamente o povo, ele queria enfraquecer espiritualmente. Irmãs, o inimigo não vai trabalhar para me enfraquecer fisicamente. Ele sabe que eu emagreço fácil, eu, Lúcia Vaz, emagreço fácil. Ele sabe, irmãs, que eu sou intolerante, né? Eu tenho que me policiar na comida, porque eu sou intolerante à lactose. Ele sabe de tudo isso. Ele, irmãs, não vai lutar para me enfraquecer o meu físico. Ele primeiro vai lutar para me enfraquecer espiritualmente. Espiritualmente. Ele vai jogar dardo, ele vai jogar seta, ele vai fazer de tudo, irmãs, para que espiritualmente eu enfraqueça. Aí o físico é uma consequência. O físico, irmã Lúcia, ele está lutando. Sim, ele luta na minha saúde, luta na tua saúde. Mas, irmãs, eu creio que mesmo que ele lute na tua saúde, na minha saúde, o nosso espírito está forte. O nosso espírito está forte em Deus, irmãs. O nosso espírito está forte em Deus, amadas. Agora, irmãs, quando ele fez aquilo, pegou de propósito, manchou as colunas. Quando o povo viu as colunas manchadas, o povo enfraqueceu.
Irmãs, olhe para a palavra. Você lembra do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo? Ele tinha tudo na casa do seu pai. E ele sai para comer o quê? Da onde eram as bolotas? Da onde? Dos porcos. Quando Jesus expulsou os demônios daquelas pessoas que viviam no túmulo, eles entraram aonde? Nos porcos. Irmãs, é tão interessante nós relembrarmos aqui. Por quê? A gente tem uma mania de falar, não é errado, porque os porcos gostam da lama, a lama tipifica o pecado. Mas o que faz um porco ir para a lama? Porque ele não suporta a quentura. Ele só procura a lama, ele só procura coisas pastosas, assim de lama, de água, mesclada para se refrescar. Porque como ele não tem aquela glândula para fazer o controle da temperatura do corpo, ele busca o lodo. Porque ele não suporta quentura. Ele não suporta quentura. Então ele busca a lama do corpo, para o corpo. Como, irmãs? Você lembra que nas ovelhas é diferente, é colocado o óleo para que os mosquitos, as moscas não sentem e não venham promover ferimento ou outros tipos, né, de bactérias, vermes. É o óleo, o porco não. O que vai proteger a pele dele é a lama. É aquilo que ele vai ali ficar enlameado. Por quê? Porque ele não suporta. Você lembra que na Bíblia está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor, você vai lembrar da igreja, da carta que foi escrito, porque não és o quê? Nem quente e nem frio. És morno, eu vomitar-te. Irmãs, Deus está falando conosco. Irmãs, o Senhor está falando conosco. O inimigo, irmãs, não suporta ver você adorando. O inimigo não suporta. Quantas vezes nós oramos, como hoje, irmãs, nós fizemos um momento de oração. Nós fizemos um momento de oração com algumas irmãs. Irmãs, nós não suportávamos o calor, aquele calor da unção, aquele fogo de Deus que vai incendiando, irmãs, o nosso corpo. Irmãs, quantas vezes a sua casa, ela está cheia da glória de Deus. Ela está cheia da glória de Deus, como o inimigo não suporta, você removendo brasas, você cheia da glória de Deus, Satanás vem com esse espírito terrível. Irmã, sabe por quê? Porque você é uma coluna na sua casa. Você é uma coluna na sua casa. Você é uma coluna naquele bairro. Você é uma coluna, amadas, ao lado daquele filho. Nós vemos o trabalho que as irmãs estão fazendo aqui. A irmã Josi tomou uma palavra. Eu fico imaginando a fúria do inimigo. Vendo Deus tirar pessoas da lama, da sarjeta, alabaxura, malamahai. Mulheres, como alguém que estava lá, que já conheceu a palavra, que um dia já desfrutou dessa glória, que um dia já desfrutou desse poder, amadas, mas por N situações, alabahai, Satanás trouxe isso.
Satanás vem, irmã, com aquilo. Deus está falando com alguém, irmãs, aqui. Sabe quando você diz, Deus, eu não suporto. Deus, eu não suporto. O inimigo está dizendo, se lança nisso. Se lança naquilo. Se lança, abandona. Para de orar. Para de invocar. Para de adorar. Ai, deramahai. Deus está dizendo, eu te levantei como coluna. Eu te levantei como coluna. Irmãs, essa festa, foram pessoas que lutaram, que colocaram o inimigo para correr, que fez aquilo, que lutaram. Por isso, irmãs, nós estamos aqui, e se você olhar essa festa em comemoração, a festa das luzes, né, que é chamado, mas nós, irmãs, não estamos aqui defendendo isso, nós estamos aqui, a irmã, aquela irmã que leu a palavra, aqui que orou, ela falou assim, vós sois o quê? A luz. Hã? Falou o quê, irmãs? Cadê a irmã que falou? Hã? Fale alto, irmã, levante como a senhora falou. Vós sois a luz do mundo. Jesus sabia que aquele povo tinha lutado, porque, irmãs, as trevas não prevaleceu. Havia uma comemoração, naquela comemoração, as mulheres foram encarregadas de acender as lamparinas dentro de casa, e os homens acendiam as lamparinas na rua. Então, as mulheres acendiam as lamparinas dentro de casa, as mulheres na rua, as pessoas que passavam lembravam que um dia aquele templo foi querer ser manchado por um espírito imundo. Bahai. Talvez, amada, você está neste lugar, você cuida de uma igreja, você cuida de um departamento, alguém passou lá, e mais, Bahai. Sabe, irmãs, quando alguém não suporta as coisas santas, se jogou na lama, manchou esse departamento, manchou essa congregação, aparentemente, porque do olho de Deus nada escapa. Ai, deremanto, Deus colocou você lá, mulher. Ai, irmã Lúcia, eu moro numa casa, naquela casa se invocava isso. Irmã, que bênção que você está lá. Essa casa, irmã, vai ser cheia da glória de Deus, vai continuar sendo cheia da glória de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, irmãs. O que eu ensinei ontem para vocês memorizar? Isso, irmãs. Quantas vieram aqui com um propósito? Levante a sua mão. Balance-se. Isso. Balance-se. Balance, irmãs. Diga, Deus, o Senhor me levantou para edificar. Deus, eu fui escolhida para edificar. Senhor, e o meu direito de edificar não ficará enterrado no território do inimigo. Você crê? Está na palavra. Podemos ler? Podemos ler Esdras 6. Irmãs, olhe a palavra. O que é você ser forte? Tantos, irmãs, tantos períodos da história se passou. Reconstrução de templo, tomada, luta. As pessoas comemoraram, foi instituído, né, esse tipo de celebração. Por quê? Porque alguém lutou, foi achado o óleo foi
né, que era para durar um dia, e aquele óleo se perdurou por 8 dias, por isso hoje em Jerusalém acontece a festa do Hanukkah. Mas, irmãs, nós não estamos fazendo apologia a isso. Eu estou fazendo uma comparação do que é você lutar. Irmãs, antes de nós lermos, você lembra, quando você ouve a palavra concentração, se eu não me falha a memória, eu li no livro das irmãs, alguém faz uma citação, eu estou no 7º capítulo do livro Servir, e eu não me lembro qual foi a escritora que faz uma citação, mas eu li no livro delas, que faz uma citação de Viktor Frankl, aquele que viveu no campo de concentração. Na Segunda Guerra Mundial, você lembra quando os judeus foram levados para o campo de concentração? E você vai lembrar, irmãs, você vai lembrar pelos relatos, pelo que você lê, e eu quero indicar um livro para as irmãs, de Viktor Frankl, o que está, eu acho que é no livro das irmãs, uma citação, O Sentido da Vida. O que é o exercício da fé? Irmãs, as mulheres, né? As mulheres, quando elas foram levadas para o campo de concentração, irmãs, olhe o que é uma mulher de fé. As mulheres, quando foram levadas para o campo de concentração, e elas acreditavam no poder de Deus. Inclusive, irmãs, tem um que ele lia todo dia salmos. Ele todo dia lia os salmos de Davi. Ele lia os salmos de Davi. E se você parar para lembrar, nós vamos fazer um relato aqui, irmãs. Quando a Bíblia, ela nos ensina a cada dia nós lutarmos pela fé. Você vai lembrar, irmãs, que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, se você lembrar de Efésios 6, vamos ler lá, amém? Efésios 6, podemos ler? E já voltamos aqui, irmãs. Não, nós estamos em Êxodo, mas eu só quero fazer uma comparação em Efésios 6. Alguém quer ler ali, onde fala do escudo da fé? Acharam? Alguém achou? Efésios 6. Efésios. Efésios 6, espera aí, só deixa eu achar aqui no escudo da fé. Aqui, por favor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar fortes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso, repita o 16, por gentileza. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sobretudo, irmãs, por que o apóstolo Paulo estava falando desse escudo? Esse escudo que o apóstolo Paulo está falando, irmãs, era aquele, provavelmente de 85 centímetros a 1,20 m de altura. E ele tinha um revestimento, irmãs. Ele tinha um revestimento de linho. Por quê? Ele tinha que ser mergulhado na água. Ele tinha esse tipo de escudo que o apóstolo Paulo está falando, de apagar todos, não é um,
todos os dardos inflamados do maligno. Porque, irmãs, nesse escudo revestido de linho, ele era mergulhado na água. Mergulhado na água. Você ia para a guerra, você voltava da guerra, a primeira coisa que você tinha que fazer era mergulhar o seu escudo. Ele tinha que estar sempre embebecido na água. Por quê? Porque quando o inimigo arremessasse o dardo, ele vinha com fogo, né? E para ser atingido, quando batesse, você levantasse o seu escudo estava cheio da água. Não incendiava, não queimava. Labasturi andaramahaçu imahai. Irmãs, era por isso que o apóstolo Paulo falou: olha, vocês levantem o escudo da fé. Mergulhadas na água do Espírito de Deus, mergulhadas no Espírito de Deus, levantem, sobretudo, levantem o escudo da fé. Ele vai atirar em vocês, ele vai arremessar em vocês, mas eles não terão êxito, porque eles serão apagados, anulados, neutralizados. Irmãs, me desculpe a palavra, quantas mulheres levantando um escudo seco, irmãs, estão mergulhadas em tantas outras coisas, menos no Espírito de Deus. Quantas pessoas cutucando Satanás com vara curta, alá e derrei, alá. Irmãs, escudo seco, você já viu aquelas pessoas só tem grito de guerra, mas não tem mente de guerreira, não tem armadura, não tem farda de guerreira, não tem meta de guerreira, é só grito de guerra, mas aqui, irmã, Deus trouxe mulheres, está dizendo: levanta esse escudo, irmãs, eu tenho que falar, pastora, irmãs, um dos melhores, pastora Josi, um dos melhores guerreiros, você vai relembrar, isso está no museu, um dos melhores guerreiros de Roma, ele sempre estava com o seu escudo, era ele que pilotava, era ele que comandava, a destreza, irmã, sempre mergulhando o seu escudo na água. Quando o inimigo arremessava, todos da sua equipe levantavam, a flecha vinha embebecida para pegar fogo, incendiar a cidade. Eles levantavam o escudo, o escudo era apagado. Um dia, ele viu um servo, o melhor guerreiro, viu o servo, se distraiu, deixou o escudo, o sol bateu, secou, esquentou, ele foi lá, viu o servo, talvez era um momento de lazer, né? Foi ver o servo. Se ele tivesse um celular, ele ia fazer um selfie. Ele ia postar e marcar o Fadiville. Marcar a Lucivaz. Distraído, irmã. Atrás de servo. O inimigo vendo que ele era o atirador de elite. Sondando, deu a ordem, arremessem. Ele está desprovido, arremessem, não só um. Quando ele correu, pegou o escudo estava seco. Foi abatido. Eu quero te perguntar. Sou uma mulher de fé. Sou uma mulher de jejum. Como está o seu escudo? Você ainda ama a quentura da comunhão?
ou estou distraída na fofoca? Você ama a quentura do verdadeiro avivamento, mas a palavra de Deus te enfada. Que tipo de escudo nós estamos levantando? Irmãs, não pense. Quantas vezes, irmãs, o inimigo, ele sabe que eu e você somos coluna. Ele quer te arrastar para a lama. Ele quer arrastar os teus para a lama. Alabachura Mahai. Mas, irmão, o Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus entra dentro de você, Ele está dentro de você. Alamahai. Aqui estão as colunas. Olha, irmãs, o Espírito do Senhor me revela. Sabe quando é um dardo atrás do outro? Ela sabe quando é um dardo atrás do outro, um dardo atrás do outro, um dardo atrás do outro. Deus está mandando eu te dizer: fique em paz, fique em paz, porque eu estou na tua frente. Eu sou o teu escudo. Alamai. Sabe quando você não tem nem força mais para levantar o escudo? Sabe quando você não tem nem saúde? O Senhor está mandando eu dizer para alguém aqui: fique em paz, fique em paz. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, e eu não vou perder para um espírito de porco, eu não vou perder para um espírito de suíno, eu não vou perder. Eu sou o Todo-Poderoso, eu pelejo por você, eu pelejo pela minha seara, eu pelejo pela tua casa, eu pelejo pela tua geração, eu pelejo pela tua saúde, eu pelejo pela tua mente. Levante e abrace a sua amiga aí. Levante e abrace a sua amiga. Abrace a sua amiga e fale com a autoridade do Senhor. Fale com a autoridade do Senhor. Você é coluna. Você é coluna. Alamaço e marrai. A brasa do Espírito de Deus está sobre você. É para incendiar. É para queimar no altar. É para derreter a gordura do orgulho, da mentira, da distração. Alabaço e marrai. Alabaço e marrai. Todo espírito de suicídio que ronda a tua casa, que ronda a tua vida, que ronda a tua família, não permanecerá no teu caminho, não permanecerá na tua casa. Há poder no sangue de Jesus, há poder na sua palavra, há poder no seu nome.